Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos de forma remota desta feita para o nosso pequeno grupo. Louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos dado tecnologia para podermos nos achegar até os irmãos, podermos aprender mais da palavra do Senhor, e isso é motivo de gratidão. E nós continuemos em oração para que no tempo do Senhor nós possamos mais uma vez estarmos reunidos de forma física, em comunhão. Esse é o desejo, com certeza, de todos, e que Deus assim conceda conforme a sua vontade. Meus amados irmãos, nós hoje estudaremos o Salmo de número 37 e a faremos em duas partes. Primeiramente, nós estudaremos hoje o Salmo 37, dos versos 1 até o verso 20, e no segundo momento, na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, dos versos 21 ao verso de número 40. Como eu sempre lembro aos irmãos, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar fazendo colocações, ponderações, pois estaremos no chat aqui no YouTube de forma interativa. Então isso é muito importante. Também peço aos amados, sempre nós também colocamos isso, que estejam em constante oração uns pelos outros. Nós sempre colocamos também pedidos de oração no nosso grupo do WhatsApp. Os irmãos estejam compartilhando seus pedidos, suas orações, para que possamos estar em constante oração um pelos outros, na certeza de que Deus ouve as nossas orações. Mas bem, vamos iniciar o Salmo de número 37, mas antes vamos ter um momento de oração, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele iluminação para o entendimento da sua palavra. Oremos. Pai bondoso, Deus de graça, de bondade, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos, não de forma física, mas unidos, Senhor, em espírito, cativos e na certeza de ouvir a Tua voz. Ó Deus, nos dá o discernimento para a compreensão da Tua palavra e que possamos, ó Senhor, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se há algo que permeia o nosso meio, são dois sentimentos antagônicos. Seria o ódio, o furor e a inveja. Uma outra questão que também faz muito parte do nosso dito popular é a expressão de que o tempo cura todas as coisas. Primeiramente, nós temos o perigo, ok, que é este sentimento antagônico de ódio e de inveja. E é mais ou menos isso que justamente o Salmo ele vai tratar. Primeiramente, o seu contexto histórico, aqui não há um aspecto específico da vida de Davi, mas há um momento cronológico na sua vida. O Salmo 37, no verso 25, ele vai deixar muito claro do tempo cronológico de Davi, ou seja, ele está na sua velhice. E por estar na sua velhice, ele então está contemplando e podendo verificar a boa mão do Senhor sobre a sua vida, e ele olha então para toda a sua trajetória, tudo quanto aconteceu, e olha também para o estado, para o status daquele que é justo ou justificado e daquele que é ímpio e que é perverso. Então, ele traça essa concepção primária de observar, agora já com experiência, principalmente na sua convivência com o Senhor, ele então vai nos trazer um salmo que poderíamos classificá-lo como salmo de sabedoria. Um salmo muito ligado aos princípios, principalmente o princípio de Provérbios.
Então, nós temos um aspecto de Davi experimentado, não acerca de idade, porque nós muitas vezes cometemos esses equívocos de pensar que o simples fato da pessoa ter já uma certa idade automaticamente não, porque na verdade a experiência não é o tempo, a experiência é a intensidade e a forma com que você vive na presença do Senhor e obediência à sua palavra. Então a experiência está sobretudo ligado à experiência com Deus e à experiência vivida na obediência, na observação da palavra do Senhor. Então, necessariamente, tempo de vida não é sabedoria. É claro que, de forma geral, para os servos do Senhor, o tempo de vida, de caminhada cristã, lhe dá, então, esta sabedoria. Mas isso não é necessariamente uma regra. Uma questão aqui que também é importante, que nós falamos agora há pouco, é acerca deste dito popular que o tempo cura todas as coisas. Ora, o tempo não cura absolutamente nada. O tempo não é uma entidade poderosa, mas quem cura, quem sara, quem liberta, quem transforma, quem modifica é o Senhor, que é o Senhor do tempo. O tempo ele pode ser inclusive inimigo, porque o tempo pode aprofundar as dores, aprofundar uma depressão, aprofundar uma angústia, e ser inclusive inimigo se, na verdade, Deus não intervir. Então, o que, na verdade, nós precisamos ter como dito em nossos corações é que, na verdade, o Senhor é que cura todas as coisas, o Senhor é que nos liberta de todas as coisas, o Senhor é que nos transforma. E aqui nós temos uma concepção muito importante, uma doutrina fundamental para a nossa caminhada cristã, que é a perseverança e, acima de tudo, também a providência de Deus. Porque a providência de Deus, ela nos dá ânimo para perseverar. E é justamente o que Davi está observando. Ele está observando a providência de Deus. A providência de Deus na graça para com os justos, para com os justificados, e a providência de Deus na sua justiça para com os ímpios. É então a providência de Deus que nos faz descansar e que nos faz repousar no Senhor e nos entregar a Deus. É esta providência que não nos faz agir com as nossas próprias forças, que nos freia a não querer justiça e fazê-la com as próprias mãos. Então, é a providência de Deus que nos faz perseverar na fé, na confiança, na certeza em Deus. Mas a atenção que este salmo também trata é quando nós, e isso acontece muito conosco, em nosso meio, no nosso mundo, é quando nós nos sentimos injustiçados e vemos o ímpio prosperar. Prosperar na sua maldade, prosperar financeiramente, prosperar em vários aspectos, e nós ficamos então indignados, furiosos. Primeiramente, o sentimento que nós falamos, o sentimento de ódio, que nos faz querer então matar aquele ímpio ou agir de qualquer forma contra ele, buscar meios para maquinar a sua queda, ou há um outro sentimento que também vem no nosso coração. Por vermos a sua prosperidade, nos enganamos e queremos nos unir a ele, queremos ser igual aos ímpios, queremos ter o que eles têm, e aí é a inveja que brota, que nasce em nossos corações. Então, a gente tem este cenário, esta a proposta do Salmo.
mas é também importante nós estarmos estruturando esse salmo no seu aspecto de estrutura, não só gramatical, mas a sua estrutura poética. Primeiramente, esse salmo ele é um acróstico, e um acróstico quer dizer que este salmo, as suas linhas, as suas composições, elas estão associadas às letras do alfabeto hebraico. E ele vai trabalhar nesse sentido. A cada 2 versículos, uma letra. Então, a Aleph, a Beit, a Dalet, Gimel, todas essas letras do alfabeto hebraico, elas vão fornecer 2 versículos. Então, tentando, na verdade, fazendo justiça ao outro, é um fazendo, então, complemento do outro. E por que isso? Por que o Salmo, então, foi composto por Davi através de um acróstico? Ora, para justamente ser um salmo de ensino, de didática, para nos dar, então, um aspecto didático para o salmo, principalmente na cultura hebraica. Então, o salmo, ele propositadamente, ele foi construído para ser, então, inculcado, ensinado e de uma forma didática, para que, então, o povo de Deus pudesse compreender a palavra do Senhor e repetidamente ter este salmo como sendo um salmo didático, né? Então, isso é muito importante nesse salmo. Pois bem, nós já vimos a sua estrutura de acróstico, e logicamente quando nós temos um acróstico, a divisão ela não é fácil de se fazer. Mas é uma divisão que é estabelecida nesse salmo, que é dos versos 1 a 6, 7 a 11, 12 a 15 e 16 a 19. Lógico, essa divisão, a gente só vai estabelecer o seguinte ponto nela. A gente vai trabalhar com um acróstico de 2 em 2 versos, mas nós vamos trazer, então, quando tiver esses blocos, o que esses blocos, então, tensionaram para a compreensão desse salmo. E esse salmo também tem um aspecto muito prático para nós vamos observar isso. É que nós não podemos olhar ou vislumbrar o ímpio como sendo o nosso exemplo, como o ímpio sendo aquele que nos ensina, como o ímpio sendo exemplo de família, ou exemplo de finanças, ou exemplo de sucesso. Esse é um perigo que nós podemos cair, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nós vamos começar o Salmo. Como eu falei, hoje nós vamos até o verso 20, se Deus assim nos permitir. Na outra quarta-feira, a partir do verso 21, os irmãos acessando a Bíblia virtual, deem preferência para revista e atualizada, certo? Na nossa Bíblia, ele coloca assim, de uma forma didática, aquela temática que tem na Bíblia, né? Temporária a felicidade dos perversos. Temporária a felicidade dos perversos. Assim, porque esse salmo, ele, mais uma vez, como está sendo ao longo de todo este primeiro livro, até o verso 40, até o Salmo 41, ele é um salmo ligado principalmente ao Salmo 1. Então, é sempre esta a expectativa e forma didática de mencionar as descendências, de trazer luz a os servos do Senhor, ao povo do Senhor, que
nós devemos olhar para as promessas de Deus, que nós não devemos querer ou olhar para a prosperidade dos ímpios, que o nosso descanso, a nossa segurança, a nossa felicidade está no Senhor, porque nós somos povo eleito do Senhor. Então aqui ele vai trabalhar a providência, o tema geral desse salmo é a providência de Deus, é o justo descansando no Senhor e não olhando para aqueles que têm uma felicidade temporária. E esta é a pior sensação da vida, é pensarmos que podemos ser felizes fora da vontade de Deus, fora de Jesus Cristo, que as conquistas estão em mim, nas minhas habilidades, na minha mente, na minha inteligência. Não, isso é momentâneo. Essa felicidade, ela é passageira. Então é nesse sentido. Mas o salmo vai iniciar, nós vamos fazer, como já falamos, dos versos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Vocês vão observar muito bem isso, a forma didática do acróstico, como vai funcionar. Então ele vai dizer assim, Salmo de Davi, ele vai dizer, não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E aqui então ele já traz essa atenção, essa indignação que é esta ira, né? Esta ira contra os ímpios, contra os malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque quando nós não temos, meus irmãos, um coração voltado para o Senhor, uma vida entregue a Deus, nós somos levados pelas circunstâncias da vida. E muitas vezes, por não estarmos confiantes em Deus, firmes nas suas promessas, nós nos deixamos enganar, enredar pela aparente vitória do ímpio. E aí o cristão, e aí é onde está um problema terrível de muitas teologias que vivemos nesse tempo, que nos promete coisas efêmeras, coisas passageiras nessa vida. Carro, casa, emprego, tudo isso é lícito que nós desejamos, mas esse não é o propósito, a finalidade da vida. Então, nós observamos que essas teologias, elas nos levam, quando nós mergulhamos nela, quando estamos afastados de Deus, a desejar ser o que o ímpio é, a ver a sua casa aparentemente saudável, ao ver a sua prosperidade no trabalho, ao ver justamente os seus negócios, a sua vida emocional, tudo aparentemente arrumado, nós nos perguntamos, eu sirvo ao Senhor, eu constantemente oro, eu constantemente leio a Bíblia, e na verdade, por exemplo, o meu vizinho, ele tem o que eu não tenho, ele prospera no trabalho, os seus filhos são bem educados. Como pode eu ser servo do Senhor e este que blasfema contra Deus, que tem palavras iníquas, que sempre zomba de Deus, tem uma casa estruturada, tem um emprego bem-sucedido e eu não tenho? Primeiramente, meus irmãos, o que é importante, as nossas expectativas não estão neste mundo. A nossa prosperidade não é termos bens materiais nesta vida. Nós somos peregrinos dessa terra. Nós seremos sim afligidos, perseguidos, zombados. Isso não quer dizer
que Deus não possa nos agraciar com bens materiais nessa vida, que Ele não nos supra nas nossas necessidades. É tanto que o versículo áureo desse salmo, o versículo chave, é justamente o versículo 25, né? Eis que já fui moço, agora estou velho, mas nunca vi um justo, a sua descendência, mendigar o pão. Então, aqui deixa-se claro de que Deus sim se preocupa com as nossas necessidades nesta vida, de que Ele provê aquilo que precisamos. Então, isso é importante. Agora, o que o salmista, didaticamente, quer já nos deixar no verso primeiro é que a ira não repouse sobre nós, que nós não desejemos fazer justiça com as próprias mãos e, ao mesmo tempo, que nós não tenhamos inveja dos ímpios. Dois sentimentos antagônicos, mas que fazem parte de uma mesma moeda. Ou seja, de qualquer forma, os olhos fitos nos ímpios, nos perversos, seja para destruí-los, matá-los, seja para copiá-los e invejá-los. Então aqui, esse salmo, ele é um espelho, ele é um triunfo, ele traça a providência de Deus. Seja Deus provendo e cuidando do justo, seja Deus provendo justiça sobre o ímpio. E como a gente falou, olha só o que ele vai falar no verso 2, sempre complementando o verso anterior. Essa estrutura do acróstico. Ele vai dizer assim: pois eles dentro em breve defiarão como a erva e murcharão como a erva verde. O que ele está trazendo aqui, a figura dessa erva verde? Ele está trazendo esse campo. O que ele está nos colocando aqui, então, nesse sentido? Ora, ele está dizendo que esse campo verdejante dos ímpios chegará um momento que ele não será mais alimentado, nutrido, que a seiva, né, que está no solo, ela não mais produzirá os elementos que dão a este campo, a este campo verdejante vida, ou seja, eles morrerão, eles murcharão. Haverá um tempo que não haverá mais nutrientes que colocam, que dão vida a eles, e eles serão mortos. Então aqui ele já nos coloca uma ideia de esperar em Deus, esperar no Senhor, confiar nele, nas suas promessas, confiar na sua providência, no seu cuidado. Nós temos o costume de não esperar, nós somos impacientes, seja para algo de nossas vidas, seja para também vislumbrar a justiça de Deus. Mas isso é o sentimento de ansiedade. E ansiedade é pecado. A ansiedade é incredulidade. A ansiedade nos leva a fazer algo que não nos é permitido, fazer algo que não agrada a Deus. Muitas vezes tomar o lugar de Deus. Então aqui ele trabalha com uma ideia de espera pelo Senhor. Espera por Deus. Ele tem o controle da sua vida e da vida do ímpio. Ele tem o controle sobre toda a criação e no tempo certo, no momento certo, ele trará a justiça.
e sempre trazendo a justiça para o ímpio, ele também sempre proverá para o justo, ele sempre cuidará do justo. Isso é extraordinário. Mais uma vez, como a gente está trabalhando, versos 3 e 4 agora, na estrutura do acróstico. Ele vai dizer assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui é importante nós frisarmos que esses dois versos, eles não estão dando ao justo o direito de fazer aquilo que ele quer. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. E ele vai dizer: alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor aqui é entrega tua vida ao Senhor. Entrega os teus anseios ao Senhor. Entrega tuas angústias ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. Claro, aqui é uma atitude. O que é interessante desse salmo, nós podemos observar isso, é que esse salmo não está alinhado a uma oração. Não é Davi falando com Deus, não é Davi tendo então uma conversa, uma oração para Deus. Mas é Davi, como é um salmo didático, falando para o homem, para o justo. Então, percebo que essa atitude, confia no Senhor e faz o bem, não é o ato que o homem vai obter de Deus algo. Ele já obteve de Deus. Porque o justo aqui, para quem Davi está falando, esta parte do salmo é para o regenerado. Então, aqui não é uma atitude para que ele obtenha a salvação, mas que ele esteja em constante comunhão com Deus. Porque os meus pensamentos, na verdade, eles são supridos, na verdade, eles são triunfados, eles são unidos aos pensamentos de Deus. E aqui, na verdade, são os pensamentos de Deus que prevalecem. Quando eu tenho esse relacionamento com Deus, não é a minha vontade que prevalece, não é o meu desejo natural, mas aqui é a relação de que esse confia no Senhor, essa entrega ao Senhor, me faz então a ter a vontade de fazer os desígnios de Deus. Então, os desejos de Deus, se podemos dizer assim, os desígnios de Deus passam a ser os meus. O pensamento de Deus passa a ser o meu. Ou seja, eu estou em consonância com a vontade de Deus. Então, confia no Senhor e faze o bem. Não só é algo que eu expresso internamente, porque a confiança é algo interno, mas fazer o bem é algo externo. E aí ele está dizendo: externalize este sentimento de confiança e faz o bem. Fazer o bem, nós já trabalhamos sobre isso. Fazer o bem não é um ato tão somente, mas fazer o bem é um ato correto e uma motivação correta. Fazer o bem é agradar a Deus, fazer o bem é fazer o que está de acordo com a sua palavra. Mas não só fazer, é também ser motivado pelas questões corretas. Ora, por que que eu socorro alguém? Por que eu ajudo alguém? Por que eu entrego a essa pessoa uma cesta básica, por exemplo? Ora, não porque eu queira um benefício próprio, mas porque isso traz honra e glória ao nome do Senhor. Então, não se fica somente
num discurso, está em consonância com a vontade de Deus, as vontades de Deus passam a ser as minhas, logo eu externalizo essas vontades. Eu pratico aquilo que é bom. O cristão não só ele foge da presença do mal, ele também realiza o que é bom. Então, isso é muito importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. Veja o que ele vai dizer. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A habitação da terra aqui, ele não só está falando da terra de Canaã, da terra prometida, mas aí está na presença desta terra celestial. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, o que ele fala aqui é esta presença de Deus. A caminhada cristã, a nossa caminhada, ela deve ser uma caminhada constantemente alimentada e nutrida pela presença com Deus, pela presença de Deus, pela relação contínua com o Senhor. Percebam isso. Nós não perdemos a salvação quando não fazemos a vontade de Deus, mas nós perdemos a comunhão com Ele. Então, a questão didática aqui desta confiança é também estarmos em constante comunhão com o Senhor. Ele vai dizer, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimentar da verdade, o que seria alimentar-se da verdade? É ser constantemente proclamador de tudo aquilo que é verdadeiro, isso seja o Evangelho, seja Cristo, mas é também ser exemplo. Alimenta-te da verdade. Sabe como é que o ímpio age? O ímpio mente com mais mentiras. Ele alimenta a mentira com outra mentira. Nós nos alimentamos da verdade. Constantemente a mente do ímpio, ele está pensando, ele está maquinando, ele está tramando, mas não somente isso. Como ele se alimenta da mentira, ele precisa ter uma boa memória. E ele sempre precisa se lembrar o que ele falou para outro, como é que ele agiu com o outro, porque ele não pode ser incoerente com aquilo que ele está plantando e ele precisa então criar artifícios e ter uma memória para que se lembre como ele falou para uma pessoa, para ele repetir aquela outra mentira, para que ele não caia em contradição. Mas nós, quando nós nos alimentamos da verdade, nós não nos importamos com o que falamos, porque o que falamos encontra guarida no que é verdadeiro. E então nós podemos descansar e também nos deitar, e a nossa consciência não pesa, e nós então inclinamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos. Mas o ímpio não. O ímpio ele fica angustiado justamente naquilo que ele está tramando, como ele falou, a mentira que ele produziu, e mais outra mentira, e ele fica então angustiado para não ser então pego nas suas tramas, nas suas transgressões, nas suas mentiras. Ele então fica angustiado, não por um sentimento de arrependimento, mas para que a sua reputação ela permaneça intacta. Ele precisa conservar uma reputação aparente. Mas nós nos alimentamos da verdade. E ele vai complementar isso no verso 4, como a gente sempre está falando.
Agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Tem prazer no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Lembre-se sempre, aqui não é Deus como um gênio da lâmpada, estando a postos para fazer tudo aquilo que você quer. Não. Quando eu me agrado do Senhor, na verdade, eu amo ao Senhor, quando eu me alegro no Senhor, quando eu me comprazo no Senhor, quais são os desejos do meu coração? Os desejos do meu coração não é um desejo egoísta. Eu não desejo coisas supérfluas. Eu não desejo coisas que desagradam a Deus. Porque agora o meu coração está convergente com a vontade de Deus. Logo, os desejos do meu coração são os desejos de Deus. Então, ele satisfaz os desejos do meu coração, porque são desejos dele, são desejos lícitos. Não há egoísmo, não há conquista pessoal. Mas esse desejo é o desejo em consonância, em harmonia com a vontade de Deus. Isso é extraordinário. Um coração segundo o coração de Deus. No verso número 5, ele vai assim nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ele complementará, no verso 6, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Perceba que aqui então ele fala nesse sentido, né? Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O que ele então está querendo nos falar aqui? Como então ele está nos tratando dessa forma? Justamente isso, a confiança em Deus, o coração voltado para Deus, ele cuidará de nós, ele nos protegerá, ele nos amparará, mas mais do que isso, ele nos fará sobressair sobre os ímpios para a sua glória. Ele nos trará o brilho que, na verdade, reflete a glória de Deus. E é nesse sentido que ele coloca nos versos 5 e 6. O status do justo. Percebam aqui, então, que ele está nos trazendo, como ele está, então, nos colocando como o sol do meio-dia, como o sol do meio-dia. E aí, então, o que significa isso? Porque o brilho do sol do meio-dia é justamente aquele brilho intenso. É aquele sol escaldante, é aquele sol que queima, que arde. Então, esta intensidade do justo, esse brilho do justo, confia nele, o mais ele fará sobressair a tua justiça. E, na verdade, aqui, ele não está tratando de uma justiça natural. Nós não brilhamos, a luz de Cristo não brilha em nós por conta dos nossos méritos. A minha justiça, que ele fala aqui, é o meu estado de justificado perante o Senhor. Não somos justos perante Deus de forma natural. Nós carecemos, nós precisamos e nós recebemos a justificação pelos méritos de Cristo.
Que privilégio, irmãos, nós temos de sermos justificados pelo Senhor, e essa luz brilhará intensamente. Versos 7 e 8, ele vai dizer assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os teus maus desígnios. Aqui ele fala nesse descanso. E eu não poderia retratar mais do que isso como uma ideia, primeiramente, de confiança em Deus e de convicção de que Deus, ele trará no seu tempo a justiça. Meus amados irmãos, na prática, cristão, ele não é revolucionário. Percebe isso? Cristão, ele não é revolucionário. Cristão, ele não é revoltado. Ele não adere a movimentos que, por sua conta própria, vão às ruas, pegam em armas, quebram e saqueiam. Esse não é uma atitude de um justo. Essa não é a atitude de um cristão, onde a minha ira, o meu furor com a injustiça, com a perversidade, me faz então pegar em armas e matar e dispor um governo. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que Deus não reina, que Deus não governa, e eu preciso, com as minhas próprias mãos, fazer justiça. Então isso é terrível para a vida do cristão. Isso não é comportamento de cristão. O comportamento do cristão é justamente em meio às injustiças, entregar a Deus todas estas coisas. É lícito nos indignarmos no sentido de algo que ofende ao Senhor, mas não é lícito fazermos aquilo que a palavra de Deus proíbe. Não é lícito fazer aquilo que o Senhor não nos permite fazer. Quando nós chegamos, por exemplo, a Romanos capítulo 13, que vai trabalhar acerca das autoridades, ali ele não diz que a submissão às autoridades depende da fidelidade delas, que se elas não forem fiéis, nós podemos despojá-las, nós podemos oprimi-las, nós podemos faltar com respeito. Não. Muito pelo contrário. Ser submisso às autoridades, mesmo quando estas nos oprimem, nos perseguem. Esse é o princípio. Então, o que ele trabalha aqui é esse descanso no Senhor, nessa espera do Senhor. Lidar com a injustiça não é fácil. Lidar com ambientes hostis, lidar com pessoas que querem muitas vezes nos prejudicar não é fácil. Mas quem disse que é a comunhão da luz com as trevas? Quem disse não espere do ímpio, do perverso, compaixão? Ele não pode dar o que ele não tem. Ele não pode ser o que ele não tem condições de ser. Não, será de fato terrível. Por isso a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa justiça está no Senhor. No Senhor. Espera nele, confia nele e o mais ele fará. Então ele vai, que leva a cabo os teus maus desígnios. No verso 8, como a gente sempre fala, 7 e 8, para o acróstico, ele vai dizer assim:
deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Ele complementa, deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, isso acabará mal. A ira não é algo pecaminoso, porque a ira é um atributo de Deus. Mas a ira não é vingativa com propósitos também errados. A ira, ela é justa. A ira, ela é santa. E esta ira não deve produzir no meu coração desejos pessoais de vinganças. Então, este é o sentido. Olha no verso 9 como ele vai trabalhar. Verso 9 e 10. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharão. Aqui, então, no versos 9 e 10, ele traça qual é o caminho destes ímpios. Meus irmãos, é aquilo, eu acho que é um ditado que, inclusive, nós conhecemos muito bem. O mal por si só se destrói. E, na verdade, não é o mal que por si só se destrói. O mal é destruído pelo próprio Deus. Né? O mal é destruído por Deus. Os malfeitores são destruídos por Deus. Nunca há uma justiça que não esteja subordinada a um juiz. Então, assim, o destino, o tempo, nada disso. É Deus governando, é Deus dirigindo a história, é o Deus que escreveu a história. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam ou têm esperança no Senhor possuirão a terra. Mais uma vez ele vem com essa ideia de possuir a terra, de ter então do Senhor a posse, a herança. E a ideia aqui não é uma terra desta vida, mas é possuir a eternidade, a vida eterna. Então percebam que é Deus conduzindo, guiando, protegendo, nutrindo, amparando o justo, derramando graça sobre ele. E é Deus constantemente derrubando os ímpios, derrubando os perversos, mostrando as suas falhas, as suas fraquezas e dando a eles a sentença. Nós descansamos em Deus, tanto na graça como na sua justiça. Verso número 11, ele vai assim falar: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas os mansos herdarão a terra. Aqui, é claro, aqui está associado a bem-aventurança colocada em Mateus 5:5. Os mansos herdarão a terra. Mansidão aqui não é passividade. Mansidão aqui não está associado, veja bem, ao medo. Exemplo, muitas vezes, por que eu não reajo a alguém que, por exemplo, me esbofeteia ou me calunia?
E aí algumas pessoas não reagem, não é porque tem a capacidade de reagir, mas não é porque tem a capacidade de reagir, é porque não tem. É porque tem medo de reação e de poder então ser muito mais, por exemplo, espancado se for uma briga. Então, mansidão não é medo. Mansidão não é incapacidade de reação. Isso não é mansidão. Muito pelo contrário. A mansidão está no seguinte sentido: eu tenho poder de reagir, eu posso responder àquele ataque, eu posso sim revidar uma, a, um soco, um tapa, eu posso revidar, mas eu não revido, não é porque eu não tenha força, mas é porque a minha força ela não deve ser colocada em algo que não é propósito de Deus. Então, os mansos são aqueles que têm a noção, a consciência da sua força no Senhor, do seu poder no Senhor, mas que eles abdicam muitas vezes de demonstrar a sua força para que eles não venham a ser pedra de tropeço, para que eles não venham a manchar, a macular o nome do Senhor. E então os mansos são aqueles prudentes. Certamente vocês já assistiram filmes de luta marcial. E dentre eles, claro, o Karate Kid. E como era a postura, então, né, do mestre, do Daniel LaRusso lá, do senhor Miyagi. A postura dele não era demonstrar a sua habilidade, a sua força, porque ele sabia, ele tinha consciência disso. Mas era a prudência de saber agir, como agir. Assim é o mestre e assim deve ser aqueles que servem a Deus. Não é a demonstração de força, mas é sim a demonstração de ser submisso a Deus, tendo a consciência de que seus atos devem ser voltados para agradar a Deus. Esses atos, muitas vezes, aos olhos humanos, podem parecer fraqueza, podem parecer covardia, mas não aos olhos de Deus. E então ele coloca a promessa. Verso 12, ele vai dizer: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Lembra? Aqui ele está diante de uma fera, né? Como é que os ímpios se apresentam para os justos, querendo nos devorar? Percebam isso, muitos irmãos se iludem com convivência com ímpios. Meus irmãos, não há no ímpio nada que sirva ao justo. Eles são imagem e semelhança de Deus, sim. Eles são criaturas de Deus, sim. Mas neles não há o discernimento do que é justo, do que é bom, do que é puro, do que é íntegro. Neles não há conselho. Então, constantemente, eles maquinarão, eles desejarão a derribada do justo, eles não terão compaixão. E às vezes nós nos iludimos porque nós queremos, exemplo, agradar a pessoas em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa universidade. E nós queremos a todo custo que aquela pessoa tenha um mínimo
de compaixão para conosco. Como pode agir dessa forma? Ora, pode. Porque ele não tem o Espírito de Deus, ele não vai ter o que só Deus pode dar. Então não espere o que o ímpio não pode te dar. Porque ele não pode te dar aquilo que só Deus pode, então, executar em um coração. Verso 13, verso 14 vai dizer: rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Os ímpios amargarão a espada. Ele diz aqui: arrancarão a espada, perdão, e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado. Distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Como é o coração do ímpio sanguinário. Mas a expressão é que o Senhor, é como se o Senhor zombasse deles, é como se o Senhor olhasse para esses ímpios com esse coração tão sanguinário, tão terrível, com um desejo terrível de matança, mas o Senhor zomba deles, porque o que é a multidão de ímpios perante o poder de Deus? O que é a perseguição de 1.000 ou de milhares ou de 10.000 milhares para com um justo se ele tem o Senhor? O que é toda a espada, todo o arco voltado para o justo, quando Deus é o Senhor dos exércitos? Ele então é o que derriba, o que destrói, é o que tem todo o poder, toda a glória. No verso 15 do verso 16, a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Sempre fazendo essa comparação. Mas aqui foi importante, ele está dizendo que muitas vezes os ímpios caem na própria armadilha que fizeram. Eles são mortos pela própria espada. Percebam isso. Eles cavam uma sepultura e eles são enterrados nela. Percebe? Se trama algo terrível. Como Daniel, né, na cova dos leões. Tramaram para que Daniel fosse, na verdade, caísse na sua própria fé. Ele é jogado na cova. Deus, então, o livra dos leões. Mas quando aqueles que o perseguiam são jogados, eles nem descem. Eles não chegam nem no fundo da cova dos leões. E os leões famintos já os devoram. Quando então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são então, é preparado uma fornalha, 7 vezes mais o fogo. Eles são jogados e nada acontece. Há um quarto homem com eles, mas quando aqueles que foram jogar, eles nem chegaram perto e já foram fulminados pelo fogo da fornalha. Então percebam que os ímpios, eles são devorados, tragados, destruídos por aquilo que eles mesmos tramam. E então ele agora vai para o verso 16, complementando: mas vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Meus amados irmãos,
O pouco com Deus é tudo, não é nem muito. Mas o muito com Deus, sem Deus, não é nada. Nós desejamos muitas vezes coisas que os ímpios têm, que passarão. Mas o que nós temos do Senhor é eterno. Versos 17 e 18, já estamos chegando no final. Ele vai dizer, pois os ímpios... ele vai dizer no verso 18, perdão, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo, o Senhor os sustém. Os braços dos ímpios serão quebrados. E os braços aqui, os membros dos ímpios serão quebrados. Eles não terão condições mais de executar a maldade. Mas aqui também é uma ilusão. E quando olhamos para aquele que de fato é justo, que é Cristo Jesus, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Toda a sua estrutura física também foi preservada. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas dos ímpios, seus braços serão quebrados. Verso 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece o caminho dos íntegros. É claro que aqui sempre o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles. Perceba qual é a tônica aqui. É sempre Deus preservando o seu povo. É sempre Deus sendo fiel às suas promessas. É sempre Deus sustentando e livrando os seus. É sempre Deus sendo fiel a si mesmo e cumprindo os seus propósitos desde a eternidade. Um povo para si. Um povo para si. E ele protege, sustenta, ampara, dirige, anima, exorta, alimenta esse povo. Alimenta a sua descendência. Apesar desse povo. Veja, sempre se lembre disso. As promessas do Senhor realizadas em minha vida não é por conta da minha conduta, mas é por conta da fidelidade, da obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 19 e 20, os últimos versos que vamos ver hoje, ele vai dizer, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Não serão envergonhados. Algo que é importante é que também o Senhor preserva a reputação dos justos. É como se ele dissesse que os justos, os íntegros, eles não são motivos de chacota. Eles não são envergonhados publicamente. Eles não são escandalizados publicamente. E é claro que aqui também ele fala desse juízo final. E nos dias da fome se fartarão. Aqui também é Deus dizendo que não faltará da parte do Senhor para o justo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Confia no Senhor que Deus então trará aquilo que você necessita. Deus cuida dos justos. E aí ele faz contraponto no verso 20, finalizando. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfalecerão em fumaça. Aqui ele trata a ideia de
trazer a concepção dessa justiça de Deus, mas ele compara sempre essas questões naturais, ele vai trazer como uma flor do campo, como uma rosa no jardim, com a mesma rapidez e pressa que ela floresce, que ela demonstra a sua beleza, com a mesma rapidez ela murchará, ela deixará de existir. Mesmo que em um determinado tempo, a fumaça que ele trata aqui, ela venha sobre o justo, os ímpios, durante um tempo, a sua vida nublada, sem a capacidade de enxergar ou de progredir, mas como a fumaça, toda a fumaça ela passa, porque o vento dispersa a fumaça. Então perceba que tudo aqui, essa primeira parte que nós estamos observando, é uma concepção de espera no Senhor, confia no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, que a vontade de Deus seja a tua vontade, pois Deus te preserva e no tempo oportuno Ele trará justiça. Não deixe que os ímpios, suas tramas, suas malícias, suas mentiras, elas lhe tirem a paz e a confiança em Deus. Não deixe que as circunstâncias que os ímpios armam lhe tirem a esperança naquilo que Deus já conquistou. Percebe? Meus amados irmãos, isso são palavras maravilhosas para nós. Sempre nos voltemos para este Deus de providência, soberano, poderoso. Quando o nosso coração estiver com ódio, com angústia, na verdade com furor para com os ímpios. Quando o nosso coração tiver o desejo de ser como eles, nos voltemos para a palavra de Deus, pois ela tratará, curará o nosso coração e nos fará que o nosso coração seja conforme o coração de Deus. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe e nos faça mais e mais vivermos para a sua glória, firmes nas suas promessas e sempre firmados nas verdades de Deus, na sua palavra. Oremos ao Senhor, encerrando esta aula. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez, por este momento do nosso pequeno grupo. E nós louvamos, ó Deus, por cada família, por cada irmão. Que o Senhor esteja, ó Deus, nutrindo no seu coração a vontade e o desejo sempre, ó Deus, de olhar para as tuas promessas, de olhar para um Deus providente, de olhar para um Deus que tem tudo nas tuas mãos. A justiça, a graça, a misericórdia. E obrigado, Pai, porque podemos então prosseguir firmes, confiantes e descansados em Ti. É assim que nós te oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.